Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Programa Meu Time de Botão, hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2015. Eu sou Leandro Amin e vou falar de um time antipático para muitos paulistanos, mas para mim não. Eu fiquei muito feliz em uma certa noite de 2002, quando o Olímpia, o clube paraguaio do Olímpia, bateu o São Caetano. O São Caetano que era super querido por todos no Brasil, em São Paulo era uma febre do São Caetano, mas eu não gostava não. E torci pro Olímpia mesmo, o Olímpia foi campeão. Para falar do Olímpia, campeão de 2002, tricampeão da Libertadores na época e um time com certeza de botão que merece homenagens, eu tenho do outro lado da linha o Antônio Strini, o famoso Tonhão, ele que trabalha nos canais ESPN. E o que eu sei, Tonhão, primeiro já te dando oi, boa noite, é que você é um grande mestre do futebol manager, do Championship Manager. Quero saber o que mais, além disso, você é em relação ao Olímpia, ao Paraguai, ao futebol como um todo. Como vai? Tudo bem, Leandro? Um prazer participar aqui do programa. Um abraço a você e ao amigo da Rádio Central 3. Olha, já fui um grande jogador de Championship Manager, somente em 2001, 2002, exatamente nesse período. Infelizmente não podia treinar nenhum time paraguaio, mas de vez em quando deixavam treinar a seleção paraguaia. Enfim, eu sou jornalista do site do espn.com.br e torcedor do Olímpia, muito a contragosto do meu pai, que era paraguaio e me fez de todas as tentativas para que eu fosse torcedor do Cerro Porteño. Eu tenho realmente fotos de camisa e boné do Cerro Porteño, mas aí eu acho que sempre naquela coisa de ir contra o time do pai, eu acabei me tornando torcedor do Olímpia e também um conhecedor um pouco maior aí do que do futebol paraguaio em si. Em 2002, você me corrige se eu estiver errado, né, Tonhão? Para um time paraguaio chegar ao título da Libertadores era muito diferente do que, por exemplo, conseguir nos anos 70, nos anos 60, quando a disparidade econômica do futebol como um todo era menor. Em 2002 você já tinha o orçamento, o local de treino de um São Caetano já era superior a, por exemplo, do Olímpia. Você imagina então de Boca Juniors, de Grêmio, times que o Olímpia passou ao longo da campanha. Eu estou falando alguma besteira? Não. O futebol paraguaio sempre se notabilizou por equipes muito competitivas, apesar de um futebol local, um futebol interno que nunca tem aparecido tão forte, né? Desde que começou a Libertadores, o Olímpia era o único que tinha sido finalista. Até ano passado, quando o Nacional chegou. Nem o Cerro Porteño, que é o segundo, outro grande time, né, do futebol paraguaio, conseguiu. Foi até no máximo semifinalista. Nos anos 60, 70, era diferente a fórmula de disputa da Libertadores também, eram bem menos times, então a chance de acontecer alguma zebra, nesse caso, né, o Olímpia conseguiu chegar já em 7 finais de Libertadores e ganhou seu primeiro título apenas nos anos 80, mas já tinha sido finalista nos anos 60 e nos anos 70. E de lá para cá o futebol paraguai, assim como o próprio Paraguai, viveu muitos momentos turbulentos, né? O Paraguai passou por uma ditadura com o Stroessner, né? Depois, mesmo com a queda dele, o Partido Colorado sempre foi o principal partido de lá. E tem muita turbulência política e que isso obviamente afetou o Paraguai também na parte econômica. Então, sempre que chega um time paraguaio, todo mundo se espanta. Mas eu não sei qual que é, mas parece igual um cometa, né? Parece que a cada 10 anos alguma coisa, algum time do futebol paraguaio surge como uma zebra dentro do futebol sul-americano. Fazendo uma numeralha rápida aqui, o Olímpia venceu a Libertadores de 79, de 90 e de 2002. Foi campeão do mundo apenas em 79, ficou com o vice em 90 e no ano de 2002 também. Foi finalista da Libertadores em 60, em 89, 91 e em 2013, de lembrança recente pra gente, o Olímpia foi até a final contra o Atlético Mineiro, perdeu no Mineirão na disputa por penais. Esse time de 2002 campeão
alinhou o jogo decisivo com Tavarelli, Itzazzi, Cáceres, Zelay, da Silva, Enciso, Quintana, Ortemão, Carequinha, Ortemã e Córdoba. Benítez e Baez, o técnico, ex-goleiro Nery Pumpido, famosíssimo Nery Pumpido, que chegou a voltar, inclusive, para o Olímpia outras vezes por conta dessa campanha. O Olímpia foi jogar a Libertadores de 2002 graças ao título da pré-Libertadores de 2001. Era um momento de expansão da Libertadores e a distribuição de vagas ainda previa umas competições internas, né? Tinha aqui no Brasil também, e a pré-Libertadores de 2001 colocou o Olímpia em 2002. E você se recorda do grupo, Tonhão? Então, o Olímpia tinha um grupo, não sei se pesado, mas com história, né? Você tinha um Flamengo, né, que tinha sido, se não me engano, campeão da Copa dos Campeões, né, de 2001, conseguiu a sua vaga a partir dali. O Once Caldas, que 2 anos depois conseguiria o seu título na Libertadores, e a Universidade Católica, né? Então, era um grupo pesado, mas que o Olímpia incrivelmente conseguiu ter grandes resultados e perdendo para sendo que ele foi líder do grupo, mas ele não perdeu o jogo para um Flamengo, para uma Universidade Católica, ele só teve uma derrota e foi para o Once Caldas na Colômbia. Então, realmente foi algo surpreendente, principalmente a liderança do grupo, né? Foram 7 pontos conquistados em casa, né? Venceu o Flamengo por 2-0, venceu o Once Caldas por 3-2, empatou com a Católica por 1-1. Quando viajou, perdeu no Chile para a Universidade Católica por 1-0, empatou sem gols contra o Flamengo e perdeu. Ele, na verdade, ganhou da Universidade Católica. Ganhou de 1-0 da Católica. E empatou com o Flamengo e perdeu pro Once Caldas, a única derrota da campanha do Olímpia na primeira fase. E o Flamengo acabou sendo lanterna daquele grupo, né? Um time que ainda tinha... Era um time ainda meio pós-ISL ali, mas que realmente ser o último do grupo não era algo tão comum para time brasileiro, né? Pra gente deixar o torcedor flamenguista feliz, vamos lembrar, foi 2-0 pro Olímpia, gols de Gaston Córdoba e Richard Baez. O Córdoba e o Baez, 2 jogadores de meio para frente dessa equipe. Isso foi na última rodada. O Flamengo até chegou com alguma chance de classificação na rodada decisiva, mas acabou ficando com a lanterna do grupo. Flamengo 4 pontos e não contratou o senhor Valdemar depois dessa eliminação. Naquela época ele ainda era só auxiliar do irmão, do Oswaldo. Né? Exatamente. O Olímpia passa como primeiro do grupo e na classificação geral, né, já tinha aquele ranqueamento. Curioso, o Olímpia é o pior dos primeiros colocados. Fica com a vaga 8, né, com o chamado pique 8. Né, gostou do pique 8? Gostei. Lembra muito NBA, NFL, essas coisas. E por ser o pique 8, o Olímpia enfrentou o melhor segundo colocado nas oitavas de final. Vinha o Cobreloa do Chile pela frente, time cascudo não só pelo futebol, mas pelo lugar onde vive, né, Tonhão? E esse jogo tem muita peculiaridade, né? Foi uma oitavas de final diferente, porque foi um jogo com uma pressão absurda da torcida do Cobreloa, tão pressão que o jogo não acabou, né? O jogo de ida no Chile acabou ainda no intervalo do jogo, porque o juiz do ferido. Jogo... Oi? Foi ferido. Tomou só uma pedrada na cabeça, nada demais. Teve que sair amparado ali, teve que sair na maca. E aí o comissário da Conmebol na época falou: esquece, não tem segundo tempo. E aí o Olímpia acabou ganhando aquele jogo que estava empatado por 1-1. E o Olímpia acabou sendo declarado vencedor por 2-0. E depois teve o jogo de volta no Paraguai, e aí ganhou por 2-1 e se garantiu nas quartas. Eu não sei se a minha memória está me traindo, Tonhão, mas aconteceu algo parecido em 2013 na campanha do Olímpia, mas não teve suspensão de jogo. Eu não sei se foi na semi, nas quartas de final, mas teve um bandeirinha agredido. Agora né? Você falou, realmente teve. Eu não vou lembrar o jogo. Não sei se foi na semifinal, foi em algum jogo de mata-mata de Libertadores no Defensor del Chaco. Mas enfim, as regras mudaram de lá para cá. No caso do Cobreloa, foi bem, como digamos assim, foi bem suspenso. O jogo foi corretamente suspenso, porque a gente gosta de Libertadores, de fumaça, de rolo de papel higiênico, mas
tem limite, né? Tem limite. Acabou a brincadeira pro Cobreloa e acabou a brincadeira pro Olímpia também. Os chilenos ficaram para trás e pela frente vinha Boca Juniors. Não importa que o Boca Juniors esteja fraco, esteja forte, esteja mediano. O Boca Juniors tem muita camisa, muita torcida, sabe como lidar com competições internacionais e era um duelo de titãs pelas quartas de final da Libertadores. Eu tô correto, Tonhão? Tá certo, porque era um Boca Juniors de Carlos Bianchi, Boca Juniors de Arruabaena, acho que a Arruabaena tinha saído já, mas era o Boca Juniors de Oscar Córdoba, era o Boca Juniors de um jovem ali que estava começando, tinha seus 18 aninhos, chamado Carlos Tevez. Ou seja, era um Boca Juniors absurdamente forte, né? É o que você falou, não importa o ano, pode ser que nem foi em 2013 que os corintianos já davam como certo uma classificação nas oitavas contra o Boca e não foi nada disso que aconteceu, por um elenco que já era considerado até mais fraco do que aquele que o Corinthians pegou na final de 2012 na Libertadores. E é um Boca Juniors sempre forte que vinha de 2 títulos, né? Então não tem o que falar, era o atual campeão da Libertadores na época. Era o atual campeão e depois da conquista do Olímpia em 2002 voltou a ser campeão com o Carlos Tevez em 2003. O Carlos Tevez aí estourou de vez pro mundo e o Carlos Tevez, o Carlitos, fez o gol inaugural da partida de ida na Argentina. Ele fez 1-0 e o Olímpia empatou no segundo tempo com um gol contra do Traverso. Foi Salvador, providencial esse gol contra, levou a partida decisiva para o defensor del Chaco, e aí aconteceu o que a gente vai ouvir no áudio. Meados do segundo tempo, lá pelos 24, 25 do segundo tempo, um chute de longe numa cobrança de falta ensaiada, um desvio na zaga, e o Olímpia passou pelo Boca. Vamos ouvir o gol. Atención con el Peque Benítez, la sacaban para Isasi. A los 23 minutos de este segundo tiempo, le pegó esa pelota de lejos el jugador Isasi. Olimpia le está ganando Boca por 1-0 con este resultado. El conjunto paraguayo es semifinalista de la Copa Toyota Libertadores. Les dije un minuto antes, a Tavares no le gustan estas faltas, porque Olimpia puede llegar únicamente de esta manera. Estaba frenado, estaba parado, muy estático, se equivocaba Benítez, y de la salida del tiro libre, la pelota que es cabeceada. Tá aí, o Olímpia passa pelo Boca Juniors com um gol de longe, um gol que contou com dose de audácia de quem cobrou, mas também um pouquinho de sorte por causa do desvio. E, Tonhão, você tinha quantos anos nessa época? As pessoas te achavam excêntrico, você já torcia muito pelo Olímpia, ninguém te entendia, como é que era? Eu tinha 17 anos, é óbvio, eu pouco ainda acompanhava do futebol paraguaio, era difícil encontrar ainda, não era uma época de internet fácil, mas eu lembro de ter acompanhado bem essa Libertadores, justamente por causa do Olímpia, e não era tão excêntrico. Acho que o que já é excêntrico é a parte do ser filho de paraguaio, né? Já então, eu acho que isso daí já pegava um pouco, mas era até zoado, você era falsificado, aquelas coisas, aquelas brincadeiras comuns aqui ao Paraguai, mas eu lembro que depois disso eu comecei a acompanhar com muito mais afinco o futebol paraguaio e o Olímpia. A semifinal da Taça Libertadores de 2002 tem, de um lado, Olímpia e Grêmio, o Grêmio que vencer a River Plate e Nacional do Uruguai antes de chegar à semifinal, o Grêmio campeão com Tite em 2001, o Grêmio de Luiz Mário, de Rodrigo Fabre, de Anderson Lima, um time que era capitaneado pelo Zinho, de Eduardo Martini no gol, um time interessante, talvez tenha sido o primeiro realmente bom trabalho do Tite. Talvez eu esteja esquecendo de algum anterior, mas esse time do Grêmio tinha a cara dele e era um time bastante interessante. Do outro lado,
O América do México foi eliminado pelo São Caetano, os dois times se enfrentaram na semifinal e teve até carrinho de mão voando, você lembra disso, Tonhão? Torcida jogou... É verdade, eu lembro. Teve uma briga no México, até carrinho de mão voou no campo, o América tinha o Blanco no ataque e o São Caetano passou por 2 uruguaios antes de chegar na semifinal, o Wanderers, do Montevideo Wanderers, e o Peñarol. Na semifinal passou pelo América. E aí tinham 4 times. O América não era nenhuma ameaça para os times brasileiros, posto que ao chegar na final contra um time mexicano você já tinha vaga no Mundial. Então as pessoas já tinham um discurso, né, o Grêmio só precisa passar pelo Olímpia. Chegar na final, poxa vida, o São Caetano, o Grêmio é muito mais time, muito mais camisa, já perdeu o que tinha para perder para o São Caetano na João Avelange. E o América, bom, se chegar é só festa, o Grêmio já está classificado para o Mundial. Faltava para o Grêmio enfrentar o próprio Olímpia. E não foi nada gostoso. 3-2, um show do Sérgio Ortmann, talvez o jogo mais emblemático de uma atuação individual. Foi o que o Ortmann fez no jogo de ida da semifinal contra o Grêmio. Até hoje, lembrado pelos gremistas como o jogo do Ortmann. O jogo foi 3-2 para o Olímpia, o Grêmio ainda saiu na frente e marcou um gol no final, o jogo estava 3-1 categórico. Com o 3-2 a partida ficou com outra cara para Porto Alegre, para o jogo no Olímpico, em que o Grêmio, com o gol do Zinho, fez 1-0. E aí eu vou perguntar pro nosso querido Tonhão o que ele acha, né, do argentino Daniel Giménez, o árbitro da partida de volta entre Grêmio e Olímpia. Árbitro da partida de volta? Porque você sabe que ele não é muito bem quisto em Porto Alegre até hoje, né? Eu lembro que teve polêmica por causa da arbitragem. O Grêmio era um time forte, e jogando no Olímpico lotado era bem difícil, né? Continua hoje com a Arena ainda está tentando pegar o seu gosto, mas imagina você jogar com uma pressão daquelas e você ter uma arbitragem que a toda hora de repente pode inverter as suas faltas. Teve uma repetição de uma cobrança de pênalti depois que o Eduardo Martini pegou, né, uma das cobranças, a cobrança do Cavaleiro. Eu acho que realmente não é algo que a torcida sedenta por uma final de Libertadores está esperando de um árbitro que comumente a gente acha que o árbitro de Libertadores é caseiro, essas coisas, mas dessa vez deixou seu gosto amargo por lá. Os gremistas já estavam possessos com o árbitro por tudo que aconteceu, segundo eles, no ponto de vista apaixonado dos gremistas ao longo do jogo, mas na cobrança do Cavaleiro as estribeiras foram perdidas, teve diretor do Grêmio que invadiu o campo, pôs dedo na cara do árbitro. A gente vai ouvir uma narração paraguaia em espanhol sobre esse momento. O pênalti batido, a defesa do Eduardo Martini, a volta pedida pelo árbitro e a invasão de campo por parte dos diretores gremistas. Vamos lá. Se va a adelantar. Atención. La orden del juez. Va Caballero. Ahí va Caballero. ¡Oh! ¡El arquero! Un regalo de Caballero. ¿Otra vez? Otra vez se adelantó el arquero. Se adelantó el arquero. Ah, bueno. Ya lo había hecho antes. Vos lo advertiste. En el penal anterior, lo advertiste que se había adelantado. No puede ser. Ciño va a protestarle al árbitro. ¿Cómo está? Uy, el dirigente también. Sí. Este dirigente también. Ay. No va. No, pero este hombre está loco, No. Este dirigente de Gremio, y además no entra la policía, No, pero este hombre está mal, pero es un hombre importante, repito el nombre, José Octavio Germano. Sí. Es el segundo después del presidente. Ya se había adelantado en otro penal. No, este hombre está mal. O Grêmio... Eu adoro essas expressões espanholas, né? Esse ai, me lembra muito o México, mas é um geral dos latinos, né? Impressionante. Viva as narrações em espanhol, viva as narrações latinas, emocionantes, emocionadas.
Muito embora Paulo Júnior, que está aqui no estúdio agora, cheirando pão de queijo, hein, Paulo Júnior? Tava boa a padaria? Um abraço ao Paulo Júnior. Paulo Júnior, dá um oi pro Tonhão aqui, tá? Tudo bem, Tonhão? Como vai, grande Pablo? Você sabia que o senhor é minha referência em futebol paraguaio? E na ocasião dessa gravação do time de botão Olímpia, saiu a convocação, a pré-lista do Paraguai para a Copa América. Então eu queria no final do programa que você depois, aproveitando, o Leandro te passa isso e você fala um pouco também de como esse Paraguai vem para a Copa América. Será com todo prazer, ainda mais com um quarteto de ataque que é inspirador. Paulo Júnior, me mande no Face a escalação para eu ditar aqui, para eu cantar as bolas, por favor. Mandarei. Tá bom? Muito obrigado. O Grêmio atuou com Eduardo Martini, era um 3-5-2 do Tite, né? Pedrinho, Claudio Miro e Roger na zaga, Anderson Lima, Polga, Tinga, Gilberto na linha com o Zinho à frente armando, o Rodrigo Farber entrou no lugar do Gilberto, depois no ataque Luiz Mário, ele mesmo e Grafite. O Olímpia jogou com Tabarelli, Tati, Zelaya, Cáceres da Silva, Enciso, Quintana, Orteman, Benítez, depois Lopes, Baez, depois Cabadeiro, que bateu o pênalti, perdeu o pênalti, depois bateu o pênalti e fez o gol, e Córdoba, que depois do lugar a Franco, o técnico Nery Pumpido. Tonhão, mais alguma coisa a considerar sobre a tragédia de Porto Alegre, digamos assim, ou podemos já ouvir o pênalti classificador por parte dos gremistas, por parte do Olímpia contra os gremistas? Não, eu queria falar que você citou ainda, até perdão pela volta no tempo, mas é que você citou do gol do Isassi no jogo das quartas de final. Isassi que passou pelo futebol brasileiro sem grandes saudades ali, mas jogou por São Paulo e América Mineiro, né? É verdade. Era daquela leva de jogadores que passaram, que você fala, caramba, ele passou por aqui, acho que junta-se ali a Sierra, acho que só não chegou de helicóptero, mas tem grandes histórias também. Mendoza, né? O Mendoza foi lateral do São Paulo também, um tal de Mendoza, cabeludinho 96, Matossas, grande Matossas. Alô, Izazi, cadê vocês? Vamos mandar esse programa pro Izazi. Um grande abraço para ele. Vamos ouvir o penal, a classificação do Grêmio, e quando voltaremos com a cereja do bolo e a decisão do Olímpia contra o Azulão do ABC. Y Olimpia de Paraguay lo convierte Franco. Ha ganado la Serie Olimpia. Olimpia de Paraguay, finalista, señores, frente a San Cayetano la próxima semana. Final. Ha ganado Olimpia por penales. Mariano, déjame un segundo, lo estoy compungido. Neri, increíble la final, no se puede creer. Sí, la verdad que sí, estoy emocionado de llegar a esta instancia, pero la verdad para todos es un triunfo importante. Un bochorno esto del final. Sí, la verdad que sí, es lamentable, pero nosotros hemos hecho todo como para llegar a la final, estamos muy contentos. ¿Por qué no sacaste el equipo? Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. É curioso que eu lembro do Pumpido, e o Pumpido, a minha infância, o Pumpido era muito moleque na Copa de 90, e pra mim o Pumpido era frango. As pessoas, o cara falhou no gol contra Camarões na abertura da Copa de 90, e todo mundo, frangueiro, pra mim o Pumpido foi frangueiro até eu virar adulto. Depois que eu comecei a ter mais consciência, falei, Pumpido, grande nome do futebol argentino, um grande goleiro, que foi, inclusive, campeão do mundo pela Argentina, e era o treinador, o comandante desse Olímpia que chega na final. E, bom, Tonhão, você conhece o ABC Paulista, digamos assim, né, Tonhão? Você pode falar sobre o São Caetano? Quem é o São Caetano na tua vida? Olha, o São Caetano, eu me mudei pra cá, na verdade, aqui pra cidade em 2013, mas estudei na Metodista ali em São Bernardo. Foi lá até de onde conheci o grandioso Paulo Júnior também. E olha, o São Caetano foi um time impressionante que hoje, do jeito que está, você se pergunta como que chegou a esse ponto, porque é um time que tem dinheiro, é um time que tem estrutura, mas desde os últimos 7, 6 anos não consegue fazer mais nada, continua caindo, não voltou agora para a Série A2 do Paulistão, da Série A2 para a Série A1. Eu lembro que em 2013, quando caiu para a Série C do Brasileiro, eu fui entrevistar, fui no jogo contra o Joinville, se eu não me engano, aqui no Anacleto, e
perguntei pro presidente qual que era o problema, ele falou que os jogadores não estavam muito comprometidos porque eles recebiam em dia, então eles ficavam desmotivados por isso. É mole? É coisa de louco. Olha só, no dia 24 de julho, eu lembro que estava frio pra burro aqui em São Paulo, o São Caetano tinha o seu principal momento na trajetória, que começou antes de 2000, na verdade, um time que conseguiu acessos seguidos, que teve grandes jogadores, está até o Túlio, está Serginho Chulapa, se eu buscar lá no fundo do baú. É um time muito interessante que jogou aquela João Avelange bagunçada e chegou até a final vindo do módulo que correspondia à terceira divisão. Em 2001 voltou a ser finalista do Campeonato Brasileiro, não venceu nenhuma das duas vezes, é bem verdade, mas chegou a Libertadores de 2002, onde superou na fase final, além do América que a gente já citou, o Peñarol e o Montevideo Wanderers. Na verdade a gente citou todos os três. 24 de julho, final 1-0 pro São Caetano no Defensor del Chaco. O gol foi marcado pelo Ailton. Ailton que jogou no São Paulo, né? Eu tô enganado. Jogou na Portuguesa. Jogou na Portuguesa, né? Ailton, um jogador interessante, sabia ser tanto atacante quanto meia, gostava do Ailton. Bom de bola, era bom de bola. Né? E o São Caetano alinhou com o Silvio Luiz, Russo, Daniel, Dininho e Rubens Cardoso. Ailton, depois Marlon, Marco Senna, que não é parente daquele, Adãozinho e Anailson. No ataque, Robert Depinho, Robert atualmente jogando pelo Sampaio Corrêa. E o Somália. Não, esse é o Robert Canhoto. O maluquinho? Canhoto, que foi campeão pelo Santos. O Robert Menino Maluquinho. Isso. Muito melhor, melhorou o time bastante. Muito melhor que o Robert Depinho, técnico, Jair Pisserni, o Rinos Michels do ABC. Uma semana de descanso, a gente chega na partida decisiva no Pacaembu, Tonhão. Eu estava na casa de um amigo, é meu amigo até hoje, faz o Central Autônomo aqui com a gente na Central 3, o Gabriel Brito, e ele foi ao Pacaembu com o pai, com o irmão, com o cachorro, e eu me recusei a ir. Porque eu tinha ingresso, né? Tinha como eu ir. Eu falei, mas eu não vou, vocês vão ficar torcendo pro São Caetano, eu quero que o São Caetano se exploda. E assisti essa decisão sozinho na casa dos meus amigos, e comemorei praticamente como se eu fosse o Olímpia. Só faltou você lá comigo, viu, Tonhão? Como é que foi esse jogo? Você foi? Aonde você assistiu? Enfim. Eu acho que eu só não fui, eu tinha 17 anos até, já frequentava estádios e tal, mas ali eu quis assistir com meu pai, né? Eu lembro muito daquela época dos jornais, da TV, da televisão falando que aquele 1-0 da ida praticamente já tinha sacramentado o título do São Caetano, né? E realmente o time o Azulão era um time que impressionou por aqueles 3, 4 anos, ainda teve uma Libertadores que caiu nos pênaltis pro Boca. E eu lembro que era muito desacreditado da parte do Olímpia, então estava todo mundo já esperançoso, torcedores dos outros times, né, aqui de São Paulo, torcendo pelo São Caetano. Parecia que a festa já estava toda programada para a conquista inédita do Azulão. Tinha, inclusive, o discurso de palmeirenses e São Paulinos era o seguinte, né? O São Caetano será campeão da Libertadores antes do Corinthians. KKKKKK. Como se isso fosse muito divertido, eu não achava a menor graça. Eu não sou corintiano, hein? Sou palmeirense. O São Caetano, ainda por cima, mais uma vez com o Ailton, aos 31 do primeiro tempo, abre o placar e vai para o intervalo com o chamado placar agregado de 2-0. O título estava na mão. Mas aí entra a camisa, né, Tonhão? Camisa do Olímpia não é qualquer camisa, né? Não ia se intimidar e jogar a toalha antes do apito final. Eu fico imaginando o que o Nery Pumpido falou para os jogadores no intervalo daquele jogo, né? Porque voltou com uma disposição absurda para conseguir uma virada que parecia improvável, porque o São Caetano no primeiro tempo poderia ter feito mais. Eu lembro daquele jogo que o Olímpia estava com muita dificuldade e o gol premiou o que o São Caetano estava fazendo durante aquele primeiro tempo. Logo aos 4 minutos do segundo tempo, o Córdoba empatou e num chute de esquerda, pelo lado esquerdo da área do São Caetano, um chute cruzado,
que morreu no canto oposto, e depois um gol do Baez, uma jogada pelo alto, né, uma cabeçada meio que encobriu o goleiro, aquela jogada de disputa pelo alto mesmo. Isso foi aos 13 do segundo tempo, e a partir daí Jair Pisserni expulso, a torcida não era uma torcida, né, era uma torcida praticamente mista ali, quase e o estádio não estava lotado, né? Pois é. Além de não estar lotado, não eram exatamente torcedores que estavam sofrendo de verdade com o São Caetano, então o apoio também caiu e vimos meia hora de pressão do Paraguai. O terceiro gol esteve sempre mais perto do que o gol do São Caetano de empate. Oscar Ruiz apitou, o jogo foi para os penais e aí brilhou a estrela. A gente vai falar daqui a pouquinho no botão por botão, né, Tonhão? Lembrar dos jogadores, um por um. Mas aí bater pênalti num time que tem o Tabaré. Tabaré é um símbolo do Olímpia, né? Quase a carreira inteira defendendo as cores do decano, do Olímpia. E foi dirigente depois, foi diretor esportivo lá. Exato, e tava ali na mão dele a chance de dar ao Olímpia o título da Libertadores, mas acabou não precisando das luvas dele, né? Só a intimidação dele ali debaixo das traves fez com que Serginho isolasse a cobrança por parte do São Caetano, e na cobrança seguinte o Olímpia se sagrava campeão. Nós vamos ouvir primeiro o pênalti do Serginho, depois o gol que deu ao time do Olímpia o título da Libertadores. No es que me endulce, porque cuando anticipamos lo de Marlon erró. Jugando no me gustó para nada. Así que bien podría tirarla afuera, qué sé yo. Bueno, Serginho. Así va, se adelanta. ¡Afuera! ¡Afuera! Erró Serginho, señores. Le abre el camino a Japón, a Olimpia de Paraguay. La serie de Olimpia 3-2, que se convierte, se va rumbo a Japón para enfrentar al Real Madrid, miembro. Sueñe Paraguay nomás. Está a un penal de ganar la Copa Libertadores de América. Un hecho extraordinario. Dando vuelta a la historia aquí en el Pacaembu, poniéndose frente al Real Madrid, la gran oportunidad para Olimpia. Venimos derecho, Así que Caballero tuvo 2 chances en Porto Alegre. ¿Es él? Sí, señor, Mauro. Erró y convirtió. Así que defina acá y déjense embromar. Caballero. De Paraguay, hazaña paraguaya aquí en Sao Paulo, en el estadio Pacaembu, señoras y señores. Olimpia campeón de la Copa Libertadores, edición 2002. Olimpia se va a Japón, Olimpia se va a disputar la Copa Intercontinental contra el Real Madrid. Abrazos interminables del puñado de hinchas paraguayos que se vino aquí a seguir a su equipo, de este grupo de jugadores con coraje, con garra y con huevos, más el técnico con su ayudante argentino Neri Pumpido, el Turcolí, festejando, agrupándose y convirtiendo en esta Copa Libertadores, señores, la gran hazaña paraguaya. Olimpia, campeón de América. Olímpia, campeão da América. Vale lembrar que as cobranças convertidas pelo São Caetano foram de Adãozinho e Marco Senna. O Marlon perdeu o terceiro, o Serginho perdeu o quarto. Enciso, Orteman, Lopes e, de novo ele, Cavadiero, fizeram os 4 gols nas 4 cobranças que o Olímpia precisou bater. Oscar Ruiz foi o árbitro dessa partida. Paulo Júnior, você estava comigo nessa, torcendo pro Olímpia, ou como bom cidadão do ABC, você era azulão? Esse jogo me lembrou uma coisa, que acho que foi a primeira vez que eu me dei conta que o jogo não foi transmitido por todos os canais que vinham transmitindo a Libertadores, e aí que eu me dei conta, de fato, dessa coisa dos interesses da televisão, né, de como o São Caetano estava tendo uma cobertura muito pequena da mídia em São Paulo, apesar da final, né? Eu ali adolescente ficava um pouco incomodado com isso de quase ninguém falando, cobrindo São Caetano aí na TV aberta e por aí. Eu ia lembrar com o Tonhão, o Silvio Luiz ele foi contratado pelo Corinthians em 2006
E o Silvio Luiz, para o público em geral, digamos, para corintianos, palmeirenses, são paulinos, quem acompanhava o Silvio Luiz um pouco mais de longe, achava ele um goleiro muito acima da média, porque de fato, naqueles jogos em Anacleto Campanella transmitidos na TV, o Silvio Luiz fechava o gol. São Caetano cansou de complicar jogos em TV aberta para Palmeiras, para São Paulo, para Corinthians. O problema é que quando ele chega no Corinthians, tem gente que já sabia que o Silvio Luiz não era lá aquela grande coisa, né? O Silvio Luiz espalma a bola no pé do Alex Mineiro na final do Brasileiro de 2001 e toma um gol de cabeça de fora da área no Pacaembu nessa final, que com 3 metros de altura, igual ele tem, não dá pra tomar. Eu queria, o Tonhão, que é um goleiro nas horas vagas, eu queria ver se você lembra disso, Tonhão, de como o Silvio Luiz, não sei se eu vou ser justo com ele, mas enganou muita gente. No fundo, talvez não era esse goleiro de primeiro nível, por isso que não conseguiu vingar tanto em Corinthians, em Vasco. Eu acho que eu lembro da chegada dele no Corinthians e a torcida, eu lembro que pegava muito no pé, porque ele teve essa fama de asa negra, né, junto com o São Caetano, né, do Corinthians dificilmente ganhar do São Caetano, e quando ele chegou no Corinthians, ele teve jogos medianos para baixo, né. Se não me engano, ele até revezou no gol, ele não foi titular durante toda a campanha daquele ano, e nos gols que ele tomou do Olímpia, o primeiro foi um chute cruzado, mas um goleiro da estatura dele, ele pulou. Aí é a parte um pouco boleira falando, um pouco de ex-goleiro em quase atividade. Ele pulou em cima dele mesmo, né? Ele não fez o esforço de se esticar. Esse é um exercício incrível. Imaginar um cara pulando em cima dele mesmo. Você definiu perfeitamente o Silvio Luiz no gol. Ele pulou no próprio eixo. Pronto, vamos dizer assim. E esse gol de cabeça é um absurdo, porque ele parece que escorrega, é algo meio estranho. Ele toma um gol do Richard Baez que é intomável para um goleiro da estatura dele. Ô Tonhão, eu posso ser muito indelicado com os torcedores do Olímpia e lembrar do que aconteceu em virtude da conquista da Libertadores, porque o Olímpia, 4 meses depois de levantar a América, precisa enfrentar um time mais ou menos, né, em Tóquio, um time que tinha Casillas, Raul, Zidane, Figo, Cambiasso, Roberto Carlos, Hierro, Ronaldo. Não dava muito pra encarar, né? Era só um passeio mesmo, né? Não dava. É difícil, né? É o nível. Ainda mais quando você não dá sorte de pegar times desmotivados. Ou você pega um Barcelona, por exemplo, que sofre contra o Estudiantes, né? Ali, às vezes, não é só a tática que funciona, né? Você realmente precisa daqueles jogadores estrelas, e o time do Olímpia é o que acontece hoje muito no futebol sul-americano. O time vai bem, logo se desmonta e não dá chance direito para ir bem no Mundial de Clubes. Partida realizada em Yokohama, o Ronaldo, o fenômeno, vence a Copa de 2002 com o Felipão e com a seleção brasileira, e quando volta do Oriente fala assim: eu quero ir embora da Inter de Milão, quero achar um lugar para jogar meu futebol. E vai parar no Real Madrid. No Real Madrid passa nem 6 meses de clube, volta para o Oriente e volta a ganhar o Mundial. Ele abre o placar aos 14 minutos com uma batida rasteira da entrada da área, faz 1-0. Parece que vingou esse Ronaldo, né, Paulo Júnior? Eu só ia te dizer que ele vai para o Real Madrid depois da Copa, mas tem umas boas semanas de milonga, que hoje em dia seria sabático, né? O Ronaldo tirou um sabático depois do Penta. Se eu não me engano, ele vai estrear no Real Madrid, aquele jogo que ele faz 2 gols, já é meio de outubro, é um domingo de eleição no Brasil, então ele chega para esse Mundial com poucos jogos ainda pelo Real Madrid. Não era que ele vinha fazendo a temporada, ele devia ter coisa ali de 10, não muito mais jogos do que isso. Era 2002, era domingo de eleição, se o Ronaldo jogou, não votou. Não votou, não saberemos nunca se Ronaldo seria Lula ou Serra. Mas a gente sabe, né? A gente sabe, por inércia, você é delicado. Pois é, a gente sabe. Não deu pro Olímpia em Tóquio, mas isso evidentemente seria só o chamado plus a mais, porque o Olímpia, quase nenhum time hoje
e desde muito tempo no continente consegue chegar em toque contra um time estelar como o Real Madrid e jogar um jogo de igual para igual. É realmente muito difícil e cruel cobrar isso das equipes. De toda forma, Tabaleri, Isassi, Cáceres, Elaya da Silva, Enciso, Quintana, Orteman e Córdoba, Benítez e Baez entraram em campo no Pacaembu e saíram de lá campeões da Taça Libertadores, e a gente vai falar um pouquinho de botão por botão, jogador por jogador. Botão por botão. O botão por botão dessa vez começa um pouquinho diferente. Eu vou falar de um não botão, vou falar do técnico, o Nery Pumpido, que ele treinou o Olímpia em 2001, classificou o Olímpia para a Taça Libertadores e depois andou por aí, fez aquele caminho meio tradicional de técnico argentino, né? É uma conexão México, quando não é México é Espanha, enfim, ele foi para o México, treinou o Tigres, treinou também o Nils, voltou para o México, foi buscar um dinheirinho na Arábia Saudita e voltou para o Olímpia em 2010 e 2011, onde treinou a equipe sem o mesmo sucesso continental. Depois que o Olímpia sentiu o gostinho em 2013, ao perder para o Atlético Mineiro na final da Libertadores e viu que se puede, chamou de volta o Pumpido. O Pumpido não teve vida longa nessa terceira e última passagem e foi substituído pelo técnico que hoje treina o Olímpia. Você sabe quem é o técnico hoje do Olímpia, Paulo Júnior? Não. Tique Arce. Ele mesmo. Ele mesmo, é mole? Ele mesmo, o maior cruzador de bolas da Pompeia. Isso tá cravado. E o Tonhão, já que você descobriu que você, além de um grande jogador de Championship Manager, é um grande goleiro, Tonhão, como goleiro, Pumpido era um grande treinador? Não fala assim. O Pumpido foi campeão mundial titular da Argentina em 86, é dos grandes nomes da história. Eu acho que como treinador, ele tinha uma missão difícil para o Olímpia, porque ele assumiu depois da saída do Luiz Cubidia. Luiz Cubidia é o maior técnico da história do Olímpia. Foi ele que levou o Olímpia aos 2 títulos da Libertadores em 79 e 90. Ele, sempre que saía, logo voltava. Depois foi o que acabou acontecendo com o Ever Hugo Almeida, que foi o técnico que levou até a final de 2013. Então, o Nery teve essa história para ser feita e foi o técnico pós-Luiz Cubidia que levou o Olímpia ao título da Libertadores, o último desde 2002, né? E o que falar do Tabarelli, hein, Tonhão? É um ídolo, né? É um cara que até hoje até por ele ter não era só um grande jogador, mas uma figura também, por causa do uniforme, o corte de cabelo, o comportamento, né? Ele é até hoje um cara muito lembrado, tenho certeza que a torcida do Olímpia o adora. E é também um jogador que era conhecido por suas camisas estilizadas, né? É um goleiro histórico. Também não, ele não é o maior goleiro da história do Olímpia, que aí entra o Ever Hugo Almeida, que foi titular por 15 anos, finalista foi campeão como jogador em 79 e 90. Eu acho que mas o Tabarelli é uma instituição, acho que é o maior ídolo do Olímpia nos últimos 20 anos. E depois ele era dirigente em 2013, quando o Olímpia também chegou na final da Libertadores, então é uma instituição do clube. O Tabarelli foi parte do recibo que o Grêmio passou no torcedor gremista. O Grêmio, enquanto instituição, demorou para esquecer a derrota para o Olímpia em 2002, e o Tabarelli veio jogar no Grêmio em 2004, e foram poucas partidas, ele não se firmou, não conseguiu se encaixar devidamente, mas isso não atrapalhou nenhuma parte nem outra. Nem o Grêmio sente saudade dele, nem ele sente saudade do Grêmio. A vida do Tabarelli foi construída toda no Olímpia, foram mais de 10 anos jogando, e ele encerrou a carreira no Esportivo Luquenho. Outro que jogou no Grêmio e brilhou nessa campanha foi o meia careca Orteman, o Sérgio Orteman, o uruguaio Sérgio Orteman. Foi jogar no Grêmio em 2008, quando o Grêmio cambaleava, né? O Grêmio passava por uma fase complicada, e o Mano Menezes deu um jeito na casa ali. O Orteman começou no Central Espanhol
antes de ser contratado pelo Olímpia, era um menino no Central Espanhol, foi jogar no Olímpia, dá para até considerar o Olímpia como o primeiro time, de fato, de sua carreira. E, enfim, eu achava o Ortemann muito técnico, um jogador muito interessante. Ele era ao mesmo tempo forte, tinha as pernas, uma passada larga interessante. Era um jogador muito aguerrido, meio briguento. Era um jogador daqueles que você nota em campo, sabe, Paulo Júnior? Aquele cara que você percebe que tá em campo, compra a briga, na hora de jogar bola ele joga. Um cara interessante. Lembra você, viu, Paulo Júnior, nos seus piores dias? Mesmo sem essas passadas, né, largas. As minhas são cada vez mais vagarosas. Cada vez mais vagarosas e cada vez mais paradrapo no tornozelo, né? Tá feia a coisa? Tá incrível. São bolas cada vez mais relevantes. Tem dia que desgrudo o durex dos paradrapos do Paulo Júnior, parece uma noiva em campo. A faixa no terrão da várzea. Grande Paulo Júnior, grande Ortemann, um excelente jogador. E tem mais alguém que mereça destaque, o Tonhão, porque a gente tem jogadores que jogaram no futebol brasileiro, que é o caso do Enciso, tem o matador, que é o Richard Baez, mas tem mais algum assim que você sabe e garante que a torcida do Olímpia, se tivesse aqui à minha frente, diria, não, esse cara representou pra caramba. Julio César Cáceres. Zagueirão, né? Zagueiraço, de fato. Grande zagueiro da seleção, que depois veio jogar no Atlético Mineiro, teve boa passagem, jogou, se não me engano, 2 vezes. E hoje é adversário do Corinthians na Libertadores, né? Ele é zagueiro ainda, está em atividade e é zagueiro do Guarani. É o capitão do Guarani. E tem a famosa história do Richard Martin Baez, o camisa 9, que é aquele que nos anos 90 o Santos queria contratá-lo e contratou o cara errado. Contratou outro, né? O Santos queria contratá-lo, o Richard Martin Baez, e acabou contratando o Edgar Baez. Que beleza, né? E teve algo parecido com o Denigres depois também, não teve? O Santos Isso, não? Teve o Aldo e o Antônio, exatamente. Como é que faz o Santos? Às vezes acontece de você ligar para uma pessoa, aí é pra pessoa errada, né? Mas só quando a pessoa atende, você percebe que não era pra... Mas você também fica com medo de vergonha, de falar, putz, foi engano. Aí você troca uma ideia, né? Você fala, tá bom, vou fingir que a ligação foi proposital, e troca uma ideia. Vai ver, foi isso que o Santos fez com o Baez, porque o Baez jogou um pouquinho pelo Santos ainda, né? O Baez eu não lembro, o Denigres com certeza jogou um tempo pelo Santos, mesmo sendo jogador... não sendo o jogador correto. O Cáceres, eu assisti, é verdade. Ele inclusive fez uma milonga danada no jogo de ida da Libertadores entre Corinthians e Guarani do Paraguai, depois do 1-0, uma jogada que não aconteceu nada, ele caiu na área, teve que sair de maca. Jogador experiente, sabe usar os artifícios do futebol, essa coisa do fair play, o jogador cai para o estádio, né? Para todo mundo, e vem maca, e vem carrinho e tudo mais. Grande jogador, Paulo Júnior. Eu dei uma busca aqui, eu sempre sou curioso para ver a lata, né, dos jogadores atualmente. Como é que era, como é que tá? Olha como é que tá o Buzeto, amigo. Nossa, essa rolha de poço aí é o... Pois é, o laquarta.com tem uma matéria, El impactante cambio físico de Baez. O Baez tá bem rechonchudo, e tem uma foto comparando, para quem tiver curioso, ou você pode pôr aí depois na descrição do programa, Leandro. Que coisa, né? Lembra o branco, né? O lateral branco. Mas o branco ele já era meio gordinho jogando, né? E essa peruca? Tá de peruca, né? Não, são as madeixas do Baez. Que enfim, tá meio chororó, né? Tá meio sensacional, mas tá pesado o nosso amigo. Que figura, hein, Baez? Gostei do Baez. Tô com o Baez. Esse foi o programa Meu Time de Botão do Olímpia do Paraguai, time de muitas conquistas em toda a vida, mas que conseguiu em 2002 um ressurgimento inesperado, né? Porque os anos 90, a mercantilização do futebol, a entrada de muito mais dinheiro do que antes, fez com que as libertades... E, além disso, né, o frenesi brasileiro, uma coisa que não existia antes em menor medida, né, aquela coisa do brasileiro priorizar mais que tudo a Libertadores, fez com que a partir dos anos 90 chegar a uma decisão de Libertadores fosse um pouquinho mais complicado. De 2000 em diante, quando passou a classificar 18 do Brasil, 16 da Argentina, 15 do Uruguai, ficou ainda mais complicado para um time de orçamento modesto alcançar o maior posto, né, alcançar o topo
da competição. O Olímpia conseguiu isso em 2002, não conseguiu de novo, chegou à final numa campanha improvável novamente em 2013. E Tonhão, crava aqui pra gente usar no dia correto. Quando que o Olímpia volta? Quando que o Olímpia volta? Volta a ser campeão da Libertadores, como que não? Ixi. Então, acho que o Arce é um técnico interessante para se ter. Não vou dizer que agora, porque o time tá bem difícil, ele tem que remontar tudo. O time começou muito mal esse ano, aí o Pumpido saiu, assumiu o Arce até agora não perdeu. Teve um clássico com o Cerro, por exemplo, do qual ele é um grande ídolo e empatou. Olha, eu posso dizer que ele vai ser finalista ainda mais uma vez nessa década, mas não vou cravar título ainda não. Tem uma convocação, hein? Quer dizer, tem uns 30 nomes, né? A pré-lista de 30 nomes. A pré-lista de 30 nomes, que segundo o Globo Esporte, o que é mais importante é que tem um namorado da Larissa Riquelme e o Cáceres do Flamengo. O namorado da Larissa Riquelme, informação aqui, né, Central 3, é muita informação, é o Jonathan Fabro, para quem está interessado em saber. Gostou da convocação? Tonhão, tem Roque Santa Cruz, tem Aedo Valdez, tem Bobadilla, tem Lucas Barrios, tem Oscar Cardoso. Um ataque experiente. Os figurões do ataque paraguaio estão lá. É o que importa. O goleiro é o Justo Vilar, né? Que já está desde a Copa de 2006, chegou a ser titular. Começou como titular, se lesionou durante a campanha. Tem nomes interessantes, eu acho que tem o Ivan Pires, que foi lateral direito do São Paulo, passou na Roma, hoje está na Udinese. O Samúdio, que jogou ano passado pelo Cruzeiro, lateral esquerdo. Um moleque de 17 anos, Saúl Salcedo, do Olímpia, que é uma dessas joias que logo deve sair do Paraguai. O Paulo da Silva também, outro zagueiro experientíssimo. O Cáceres e o Ortigosa, eu acho que e o Oscar Romero, que é o irmão gêmeo do Ángel Romero do Corinthians. É um time, o Paulo Júnior salientou bem, é um time experiente, mas você vê que a renovação tá sendo meio difícil no Paraguai. Eu acho que tem uma distância grande entre esses jogadores, Cardoso, Valdez, Barrios, e entre esses novos jogadores, como por exemplo um Saúl Salcedo. Mas é um time que, se bem treinado, o Ramon Dias já mostrou que, pelo River, que é um bom técnico, que se tiver tempo de trabalhar, acho que consegue fazer uma equipe bem competitiva. Mas a gente percebeu desde as eliminatórias que competitividade é o que não falta aqui no futebol sul-americano. Tem muita equipe boa, mas acho que o Paraguai não vai passar pelo aperto das eliminatórias passadas, quando chegou a ser lanterna e foi vice-lanterna na América do Sul. O autor do gol da última Libertadores está no grupo, né? O Néstor Ortigosa, volante, batedor de pênaltis do San Lorenzo de Almagro. Toda a sorte ao Paraguai, que foi finalista da última Copa América, disputada na Argentina, perdeu para o Uruguai na decisão e eliminou o Brasil. E eu fui assistir Brasil e Paraguai na primeira fase, viu, Tonhão? Lá em Córdoba. Rapaz, o que tinha de paraguaio na cidade, no estádio, era uma coisa que quase que eu torcia a favor do Paraguai. E como são chatos. Córdoba é no norte, né, da Argentina? No norte da Argentina. Então por isso, porque é do lado do Paraguai, né? Então, só atravessar a fronteira já tá ali, pertinho. Azucrinaram, torcedores muito chatos, capazes mesmo de conseguir te irritar. Você tem 5 Copas do Mundo, 1 milhão de títulos, e você fica irritado. Eles realmente, você sai com a sensação de que a seleção deles é mesmo maior, mais importante, mais pesada do que a sua. E eu chamei aí a história da convocação, fiquei surpreso que Roque Santa Cruz, Cardoso não são tão velhos assim também. Eles têm ali seus 30 e poucos. Tá bom, né? Que o Roque Santa Cruz começou com 16, né? Pois é. Eu tenho 99, por ali, 2000, né? Então, eu chutaria que ele beirava os 40, nem tanto. Tem caldo ainda. E que o Paraguai consiga fazer, de fato, uma eliminatória melhor para a próxima Copa, foi muito aquém, né? E tem também uma fase muito boa, né, dos times do Uruguai, da Colômbia e do Chile, principalmente. Ficou praticamente inviável e vai ser boa. Essa eliminatória eu acho que vai ser boa porque os times sul-americanos, né, exceto o Brasil, saíram com moral da Copa do Mundo
E vamos ver, tem uma Venezuela querendo beliscar alguma coisa, tem o Paraguai que não acho que vai conseguir jogar tão mal como jogou na última. Quem sabe não vai a Rússia. E uma grande seleção do Paraguai passa por um Olímpia saudável, um Cerro Porteño saudável, um futebol paraguaio em bom estado para, se não conseguir manter jogadores, pelo menos formar sempre mais e mais, para não ter que nunca mais colocar Ivan Pires, lateral da Udinese, na lista de 30 convocados. O São Paulo gosta de lateral esquisito, né? Mas tá bom. É isso aí, Tonhão. Brigadão, viu, pelo papo, pela aula de Olímpia, de futebol paraguaio. Se você tiver um estrelão em casa, me convide para jogar. Eu, quando comprar o meu, lhe convidarei e faço questão que você leve o seu Olímpia de 2002 para casa. Pô, o prazer foi todo meu. Um grande abraço aí para você, Leandro, pro Paulo. É sempre legal falar de times. Eu sou muito fã do futebol sul-americano. E, enfim, falar do que você gosta é fácil, né? Sempre sai muito mais tranquilo na hora de uma boa conversa. Antônio Trini, grande abraço. Pauleta, valeu. Valeu, Leandro. Valeu, Tonhão. Seguimos acompanhando. E você sabia, Tonhão, que Bruno Winkler, a flecha do Cerrado, faz aqui o programa Esporte Fino e é o segundo grande torcedor do Paraguai que eu conheço. Você é o primeiro ainda. Bruno Winkler é o segundo. Vocês se conhecem, obviamente, e podem compartilhar a sua solitária torcida para o Paraguai nessa Copa América. Solitária, eu quis pegar no pé. Claro que não é solitária. Solitária entre meus amigos. São vocês dois e mais ninguém. Valeu, Tonhão. Valeu, um abraço. O programa Meu Time de Botão volta daqui 2 semanas. Você bem sabe, semana sim, semana não, tem programa novo. E os programas velhos você encontra em centraltrês.com.br. Todas as edições, e são mais de 30. É time pra caramba. E são todos muito legais, muita taça levantada e tudo mais. Um grande abraço, até a próxima.